Bom, turma, vamos para mais uma aula remota, ok? Ensinando matemática através de ensino remoto, professor Josmário Bastos. Dando continuidade às nossas aulas, nós abordaremos hoje o tratamento da informação através dos gráficos. Então, vamos saber o que são gráficos. Nós veremos nessa aula o que são gráficos, os tipos de gráficos e os componentes do gráfico. Isso aqui é importantíssimo, muita gente não sabe analisar isso aí. E veremos alguns exemplos, certo? Então, vamos lá. O que são gráficos? Gráficos são representações utilizadas em análises informativas ou de valores numéricos. Informativas, essa é a palavra. O gráfico, o objetivo do gráfico é passar uma informação. E essa informação, ela tem que ser clara e precisa. E os gráficos são uma ferramenta bem utilizada para esse tipo de objetivo, passar informação clara e sucinta. Então vamos lá. Para que servem os gráficos? Os gráficos servem para destacar a dimensão estática de fenômenos, indicar padrões e tendências, além de comparar determinadas circunstâncias em um determinado período de tempo. Ultimamente nós estamos vendo basicamente isso aqui, ó, comparar determinadas circunstâncias. Por exemplo, nós estamos em um ano pandêmico, então a gente está sempre comparando dia após dia, nesse período de tempo, como estão os casos de Covid no nosso país, certo? A gente viu que começou do meio de fevereiro, os primeiros casos, né? Meio de fevereiro, início de março, e desse início de período até aqui a gente está comparando e a forma como os dados estão sendo divulgados são basicamente por gráficos, porque é uma informação mais objetiva, mais clara. Onde nós utilizamos. Como vocês veem, aparece em quase tudo que é lugar. São vários tipos de gráficos, então cada um tem o seu objetivo. Aparecem em pesquisas, a gente também está no ano político, então os gráficos de pesquisa têm o objetivo de mostrar como é que tal candidato está se saindo e assim por diante, porque eles podem ajudar na decisão do seu voto, tá ok? Em concursos e vestibulares, muitas provas utilizam os gráficos. Nos meios de comunicação, como eu falei, televisão, jornal, internet e assim por diante. E em disciplinas escolares, na matemática a gente vê muito, em história, química, física, também em ciência a gente vê muito e assim por diante. Então vamos lá. Os componentes do gráfico. O gráfico é composto basicamente por 4 componentes. Eu trouxe aqui, eu destaquei o título, a fonte, a legenda e os números. O título é formado por frases curtas com palavras-chave do assunto. Então, o título, num gráfico, ele tem que demonstrar de cara sobre o que se trata esse gráfico. Outra informação mais importante, e às vezes é mais importante do que o título, é de onde esse gráfico foi retirado, tá ok? A fonte dessas informações, porque se não for uma fonte confiável, então o nosso gráfico também não tem confiança. Então você não deve tomar decisões ou absorver as informações de gráficos sem confiança. As legendas são pequenos resumos de informações de análises gráficas. A legenda vai dizer o que trata cada gráfico. Muitas vezes vem colorido, então cada informação em um gráfico, dependendo de como for montado o gráfico, cada cor indica uma coisa e assim por diante. Então a legenda tem que indicar isso. E outra informação importante são os números, são valores que são essenciais para a comparação dos fatos. Então a gente só consegue comparar os fatos porque lá estão escritos também os números. A gente vai ver se houve uma melhora, se houve uma piora e assim por diante. Eu trouxe aqui um exemplo de um gráfico, mortes por Covid confirmadas no RN. Aí, aqui algumas informações, certo? Aqui o título, então de cara a gente sabe de que trata esse gráfico. Aqui nós temos uma pequena legenda, total de mortes por dias em barra. Então aqui esse gráfico é uma mescla de dois tipos de gráfico, do gráfico de barras e do gráfico de linha. A gente vai ver. Aqui nós temos as outras informações, ó, são os meses de abril, maio, junho e assim por diante. Vocês veem que vem uma crescente. Já no final de março e início de abril eram poucas mortes e assim por diante. E foi aumentando, né? E a gente está numa tendência de baixa. Imagina ele está com um número muito alto. Aqui nós temos os números que servem para poder comparar. Ó, essa barra aqui chegou em 100 mil. Então no RN aqui teve essa quantidade de casos aí de mortes e assim por diante, ok? Eu acredito aqui que foi por dia, não é 100 mil, desculpa, aqui é por dia, tá ok? E assim por diante. Aqui, ó, importantíssimo, a fonte, consórcio de veículos de imprensa, que a gente acompanha o jornal, sabe que a gente teve um problema no passado das informações pelo governo federal e as empresas de imprensa se organizaram para começar a passar essas informações, tá ok?
Vamos para tipos de gráfico. Existem vários tipos de gráficos, como eu trouxe aqui para vocês, mas a gente basicamente só vai trabalhar com 3, que são o gráfico de colunas, gráfico de linhas e o gráfico de pizza. Vamos para o primeiro gráfico. O gráfico de coluna, também conhecido por gráfico de barra, isso aqui, essa barra, uma característica importante, são usados na comparação de quantitativos em setores, espaços de tempos ou lugares. Como eu disse, ó, gráfico de barras. Assim que você vir um gráfico desse aqui, você vai dizer: esse é um gráfico de barra, tá ok? Por que é o gráfico de barra? Porque ele é composto por barras, tá ok? Ele pode vir de duas formas. Pode vir na forma horizontal e pode vir na forma vertical, certo? Nesse exemplo aqui, nesses dois modelos, eu trouxe um gráfico de barras com informações, ó, com um conjunto de 3 informações. Essa barra representa uma informação, essa laranja outra e essa cinza outra, que vem dizendo aqui, ó, série 1 azul, isso aqui é a nossa legenda, certo? Série 1 azul, série 2 laranja, série 3 cinza. Quando eu for analisar as informações e eu quiser fazer alguma comparação, que é o principal objetivo desse gráfico, eu não posso misturar. Por exemplo, se eu quiser comparar essa informação azul aqui na categoria 1 da série 1, eu não posso comparar ela com a laranja. Eu vou ter que comparar com as barras azuis e assim por diante, beleza? Bem simples. Eu trouxe um exemplo aqui, ó, casos confirmados por Covid no RN. A gente vai ter aqui, ó, um gráfico de colunas ou então um gráfico de barras. Principal característica são as barras, tá ok? Aqui nós temos, ó, o título, casos confirmados ao longo do tempo, alguma legenda aqui, ó. Aqui embaixo nós temos a fonte, certo? É importantíssima a fonte. Nós temos a numeração que vai nos permitir comparar, por exemplo aqui, ó, nesse dia aqui, quantos casos confirmados tinha? 2.000 casos. Já nesse dia aqui, ó, já pulou para quase 7.000 casos e assim por diante. É assim que a gente vai comparando. O outro tipo de gráfico é o gráfico de linha, tá ok? Que tem muita gente que chama de gráfico de segmento, mas eu prefiro chamar gráfico de linha porque a sua principal característica é uma linha. Ele é utilizado para exemplificar parâmetros de evolução e progressão, certo? Um modelo que eu trouxe aqui, ó, muita gente utiliza isso aqui para valores financeiros, certo? Valores financeiros de uma empresa, ver se a empresa, a projeção dela tá boa, tá de alta, tá de queda e assim por diante. A principal característica é porque nela, ó, é composto por linhas. Novamente aqui, ó, nossa legenda, isso aqui é como se fosse uma empresa, isso aqui é outra empresa, esse aqui é outra empresa, a gente tá para comparar essas empresas, certo? Num determinado período de tempo sobre um determinado valor. Um exemplo aqui, ó, uma empresa qualquer, certo? O faturamento dessa empresa nesses meses aqui, seja um ano qualquer, certo? Ó, em janeiro, ela estava próxima aqui dos 20.000, fevereiro teve uma alta, em março teve uma queda, abril subiu, teve uma alta, né? Foi quase melhor do que a de fevereiro e assim por diante. Quando foi em dezembro, a gente viu que essa empresa, comparado com isso, terminou em baixa. Então, essa linha nos permite essa visão clara de como foi nosso faturamento durante o ano, beleza? Aí eu trouxe um exemplo aqui, ó, gráfico de linha, casos e óbitos confirmados por Covid acumulados no RN, tá ok? Então, aqui, ó, dia após dias aqui, ó, vem falando aqui como aconteceu, tá ok? Quando a gente junta esses pontos aqui, a gente vai ter uma linha, e vocês devem ter ouvido muito falar sobre baixar a curva, tá ok? Porque essa linha, como o período é dia após dia, forma um espaço pequeno, diferente do outro exemplo aqui. Então, forma uma linha quase que contínua, sem muita quebra, e a gente espera que essa curva baixe, né? O outro tipo de gráfico que é bem visto também é o gráfico de pizza, ou então gráfico de setores, mas a gente só vai lembrar de uma pizza, tá ok? A principal característica dele é porque é um círculo que lembra uma pizza. É adequado para estatísticas e percentuais, que são as porcentagens. As partes, quando somadas, devem resultar num todo. Isso aqui é importantíssimo. E o nosso todo é 100%, tá ok? Então eu tenho um aqui, ó. Quando eu somar essas porcentagens, tem que dar 100%. Se não der 100%, então o nosso cálculo, nosso gráfico foi construído de forma errônea, foi errado. Novamente aqui, ó, vendas por vendedor. Aqui, ó, eu tenho esse tipo de vendedor, essas características aqui, um gráfico que eu peguei na internet. O vendedor Lemos, ele vendeu 20%, tá ok? Do produto que tinha lá na empresa. O vendedor Junqueira vendeu apenas 3%. A legenda me disse que Junqueira é esse aqui, e assim por diante.
Esse gráfico ele é interessante quando a gente não tem muitos setores. Nesse caso aqui, ó, a gente tem muitos setores. Talvez não fosse interessante esse gráfico de pizza para essa informação, certo? Mas ficou bem feito, bem conciso, dá para a gente entender o que quer dizer, certo? Aí nós temos o seguinte exercício, vamos lá. Da Secretaria, uma questão da Secretaria de Justiça do Espírito Santo. Observe os gráficos e analise as afirmações 1, 2 e 3. Então aqui as afirmações. Aí do que trata? É uma matéria e diz o seguinte: ó, procura por graduação aumenta ano a ano e explosão de número de inscritos. Então vamos lá. Eu tenho esse gráfico aqui, ó, que tem os anos e mostra a explosão do número de inscritos nesses cursos, beleza? Aí tem outro curso aqui que a gente chama de gráfico de sessão, certo? Que é semelhante ao gráfico de pizza, dá para ter a mesma análise. Então vamos lá. Vamos analisar as questões. Em 2010, o aumento percentual de matrículas em cursos tecnológicos comparado com 2011 foi maior que 1000%. Aí a gente vai analisar. Ó, 2001 está aqui e 2010 está aqui. Ó, turma, se é 1000%, quer dizer que se eu pegar esse gráfico aqui, ó, e somar ele, se eu somar uma vez, 100%, somar duas vezes, 200, 300, 400 e assim por diante. Se eu quero chegar em 1000%, basta eu pegar esse número aqui e multiplicá-lo por 10. Ó, quando eu pegar esse número aqui e multiplicar ele por 10, só um macetezinho para a gente responder ligeiro, né? Quando eu multiplicar esse número por 10, a resposta vai ser os mesmos algarismos, só com o deslocamento da vírgula para a direita. Vai dar 698. Desculpem a letra, viu, que eu estou aprendendo a escrever ainda. E esse número aqui, 698, ainda é menor do que esse. Ou seja, 2010 foi 1000% maior o número de inscritos, foi mais de 1000%, tá ok? Então essa alternativa 1 está correta. Em 2010 foi um número 1000% vezes maior do que em 2001, tá ok? Aqui, ó, em 2010 houve 100,9 mil matrículas a mais do que o curso tecnológico do ano anterior. Ó, 2010 está aqui e o ano anterior está aqui. Então, para fazer isso aqui, ó, colocar aqui, ó, 2010. 2010 teve quantos inscritos? Lembrando que isso aqui é por 1000. Como é por 1000, basta você multiplicar esse número aqui por 1000. Então, vou fazer aqui, ó. Quando eu multiplicar por 1000, a multiplicação vai ter a mesma resposta, o que vai mudar só o deslocamento da vírgula. 7, 8, 1, 6. A vírgula está aqui, vai se deslocar 3 casas. Quando se deslocar 3 casas, vai aparecer 2 zeros aqui. E em 2009 mesmo raciocínio. 2009 é isso aqui. Quando eu multiplicar, ó, vai ser 6807. Quando eu deslocar a vírgula, vai deslocar 3 casas, ou seja, vai aparecer 3 zeros aqui. Só subtrair para a gente ver se chega nesse número aqui, tá ok? Então, diminuindo aqui, ó, 0, 0. 6 menos 7 não posso fazer, vou pegar o emprestado, aqui vai ficar 16, aqui vai ficar 0. 16 menos 7, 9, ó, já começou a aparecer, né? 0 menos 0, 0. 8 menos 8, 0. E 7 menos 6, 1. Como eu estou falando que é em 1000, quando eu multiplicar esse número aqui por 1000, vai chegar nisso aqui. Ou seja, tornando a nossa afirmação verdadeira, beleza? Em 2019 houve 100,9 mil matrículas a mais exatamente do que o ano anterior. Então isso aqui é verdadeiro. Aqui, ó, em 2010 a razão entre a distribuição de matrículas no curso tecnológico presencial e a distância foi de 2 para 5. Quando eu estou falando de razão, essa ordem aqui é importante, ó, tecnológico, presencial e a distância. Aí, essa questão não está falando desse gráfico, está falando desse tipo de gráfico aqui, ó. Porque ele vem dizendo o seguinte, ó. Isso aqui é o curso presencial e esse é a distância. O preto, mais escurinho, é o bacharel. O segundo, mais escuro, é a licenciatura, aqui no nosso gráfico, né? E o mais clarinho é o tecnológico. Então, esse é o que me importa no presencial. Mesma coisa a distância. O que me importa na distância é isso aqui, ó. A minha legenda diz que é isso aqui. Como eu quero a razão do presencial para o tecnológico, então é 10 para 25. 10 para 25.
Eita, então alternativa falsa, né? Não, não é uma alternativa falsa. Por quê? Porque a gente já pode simplificar isso aqui, ó. Quando eu simplificar essa fração por 5, eu vou ter 10 dividido para 5, 2. 25 dividido para 5, 5. O que torna verdadeira a nossa resposta. Ok? Então essas três afirmações são verdadeiras. Então é correto afirmar que quais são as verdadeiras? A alternativa é 1, 2 e 3. E muito obrigado.